Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre relações internacionais entre Brasil e China. É mais voltada à questão da China sobre uma perspectiva também de longa duração. O título da aula é a China na Geopolítica Global. Nós temos como professor hoje convidado o professor Bruno Render, que ele é professor adjunto do curso de graduação e pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é doutor em Economia Política Internacional pelo FRJ, mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e bacharel em Relações Internacionais pela Unicuritiba. Ele é coordenador do Grupo de Pesquisa em Ásia-Pacífico, GEAP, da UFSM, pesquisador membro do Grupo de Pesquisa em Economia Política dos Sistemas Mundo, da UFSC, e do Grupo de Pesquisa Lab China, vinculado ao UFRJ. Suas áreas de pesquisa estão vinculadas à economia política internacional, economia política dos sistemas mundo, relações China-Sudeste Asiático e China-América Latina. Professor Bruno, seja bem-vindo ao nosso curso. É um prazer novamente revê-lo e estar aqui contigo hoje. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Yasmin, a você, por estar me recebendo, pelo convite, né? É uma satisfação voltar sempre de uma forma ou outra à UFSC, né? Virtualmente ou presencialmente. E eu preparei aqui para vocês uma aula, que seria mais uma conversa, mais no formato de palestra, né? Que eu ofertei mês passado, em abril de 2024, na cadeira de Política Internacional da professora Daniela Aires, aí da UFSC mesmo. O que eu preparei aqui para falar, né, dentro dessa perspectiva das longas durações e tudo mais, né, da ascensão da China. Eu tenho aqui, são 4 pontos que eu vou destrinchar e que eu acho que a gente pode partir para um debate posteriormente sobre as coisas, né, os temas, os eixos de pesquisa sobre os quais eu tenho me debruçado como pesquisador nos últimos anos, tá? Quais são esses eixos? O primeiro é a ascensão da China em perspectiva histórica, né? E aí ele se desdobra em 2, que eu já vou explicar, o 1A e o 1B ali, tá? O segundo eixo é uma perspectiva mais de política internacional contemporânea, em que a gente analisa, compara, muito se fala em quais elementos, quais aspectos a China já passou dos Estados Unidos, vai ser uma nova hegemonia, ou vai disputar com os Estados Unidos a primazia global e tal. Então, esse ponto 2, ele busca, e eu tenho feito muito isso com a Gabriela Correia, que você conhece muito bem, doutoranda no PET, né? A gente tem comparado os indicadores de poder de China e Estados Unidos para mensurar, porque se debate muito, mas fica sempre nessa perspectiva estrutural de a China é revisionista ou é emergente associado, os Estados Unidos está em declínio, mas não está em declínio de forma tão abrupta ou tão evidente como a Inglaterra estava no declínio nos anos 20, 30, no começo do século 20 e tal, né? Então, esse segundo eixo, ele pega Estados Unidos e China não mais em perspectiva histórica, mas em perspectiva contemporânea, e estuda, a ideia é mensurar, né? Quais são os aspectos nos quais a China já passou dos Estados Unidos, quais ela tende a passar e em quais ela está longe de passar, tá? E aí o terceiro ponto, que eu acho que é o que abre um leque maior de possibilidades de pesquisa, é o que trata de cenários regionais. Tá? Partir dos pontos 1 e 2 para pensar esse terceiro ponto, que é como a China se projeta em cenários regionais. Então, como a ascensão da China impacta arranjos de segurança e de economia política internacional no Oriente Médio, no Sudeste. Eu estudei bastante na minha tese o Sudeste Asiático, mas você também pode pegar a África, América Latina, sempre nessa vibe de tentar entender como que arranjos tradicionais construídos pelos Estados Unidos na Guerra Fria, eles são abalados pela projeção da China. Então, como que aliados tradicionais norte-americanos, eles gradualmente têm buscado uma aproximação com a China e como que esses países do sul global, eles vão jogar nessa disputa entre as grandes potências, né? Vão fazer esse jogo de barganha entre as grandes potências, beleza? Então, assim, esses são os 3 pontos, e eu quero começar, assim, falando que uma outra forma de abordar esses 3 pontos, que na verdade são 4, né? A pergunta do primeiro, destrinchando aqueles 3, que na verdade são 4 pontos, né? É olhar para a China hoje e pensar em que a ascensão internacional da China, a ascensão, né, regional, global da China, se compara com o imperialismo clássico
que é o imperialismo ocidental dos últimos 200, 300 anos. Tá? Eu diria pós-revolução industrial, porque há uma guinada muito relevante entre o que é o colonialismo ibérico dos séculos XVI e XVII com o imperialismo inglês, francês, do século XIX, século XX. Tá? Então, assim, e até norte-americano do século XX. Né? Então, a primeira pergunta é: em que a projeção chinesa no sul global se compara com o imperialismo clássico? Tá? E aí é uma abordagem comparativa de você buscar padrões e diferenças, né? Semelhanças e diferenças entre como a China aborda os países da África e da América Latina em comparação com como os países europeus, os Estados Unidos abordaram e abordam, né? Se projetam até hoje nessas regiões, beleza? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda é a China em comparação com os Estados Unidos em ascensão. Ainda nessa perspectiva da longa duração, vejam que a ideia é você ir afunilando, né? China e grandes imperialismos, imperialismo clássico ocidental. Depois é comparar a ascensão da China com os Estados Unidos na mesmo contexto de ascensão regional, tá? Então, é pegar os Estados Unidos, aqui está o recorte temporal, né, desse 1B aqui, né? Em que a China se parece com os Estados Unidos da sua fase de ascensão, tá? Mensuração das capacidades relativas de poder em perspectiva histórica. Então, assim, para ficar um pouco mais palpável, muita gente diz que a China está construindo no sudeste, a China quer construir no Mar do Sul da China, algo muito próximo do que o Caribe está para os Estados Unidos. Então, os americanos construíram uma área de projeção, né, de privilégios econômicos, geopolíticos, baseados na doutrina Monroe, todas aquelas coisas, e muito se diz que a China está fazendo algo parecido. Então, a China está construindo um Caribe para si mesma, né, assim como os americanos se projetaram sobre o Caribe, por via militar, por via econômica e ideológica, né? E aí tenta se comparar com a projeção da China. Então, mais do que eu dar uma resposta, a ideia é lançar essas provocações, sabe? Partir para essas semelhanças e diferenças. O terceiro ponto, então, é não mais comparar China e Estados Unidos em suas fases de ascensão, mas comparar China e Estados Unidos hoje, tá? E pensar em quais elementos, como eu falei, a China está passando ou não está passando nos Estados Unidos, para, por fim, a gente chegar nos cenários regionais. O 1A, né, o primeiro dos 4 eixos de pesquisa que eu propus, ele está baseado num dos textos que eu passei. Esse texto que foi traduzido, da Beverly Silver com Corey Payne, na tradução ficou assim: a dominação sem hegemonia e os limites do poder mundial dos Estados Unidos. E qual que é a tese deles? A tese deles é que eu fiz aqui uma linhazinha do tempo, né? Os americanos tiveram uma fase, né? A política externa americana, ela teve uma fase abertamente imperialista, ou seja, com o uso da força e extração de recursos naturais, externalizando seus custos, até a Segunda Guerra Mundial. Então, a primeira metade do século XX, ela testemunhou uma face muito mais imperialista e violenta, intervencionista norte-americana. E aí você teria, no pós-guerra, um período de hegemonia benevolente, em que os americanos vão liderar pelo consenso, eles vão ser entendidos como benéficos pelos seus liderados e tudo mais, e que só dos anos 70 em diante é que a gente estaria diante de uma retomada dessa dominação imperial. E aí esse texto, eles estavam no auge do governo Trump, né? E aí mostrando, olha como o governo Trump é a evidência mais clara de que os americanos deixaram de lado o seu viés hegemônico para primar pelo viés imperialista. E qual que é o argumento a crítica que eu faço a partir disso? É que uma coisa não existe sem a outra, né? Ao mesmo, tipo, como eu posso dizer, a mesma face nessa suposta hegemonia benevolente americana, a mesma face hegemônica que os americanos vão mostrar para a Europa e para o Japão de reconstrução, eles vão mostrar a face oposta para o terceiro mundo. Então, com apoio a golpes militares, intervenções militares, a penetração das empresas transnacionais americanas no terceiro mundo. Então, assim, não é uma coisa ou outra. Tá entendendo? Estão entendendo? As duas coisas, elas andam juntas.
E aí a ideia é olhar para esse passado de que, olha, hegemonia e império, eles podem conviver dependendo do alvo para quem a grande potência está se projetando, né? E a partir disso fazer um debate sobre como mensurar o imperialismo em oposição ao que eu vou mostrar em seguida, como mensurar uma liderança hegemônica. Tá? E aí, do lado do imperialismo, a gente tem... Eu deixo de lado um pouco o debate ideológico, tá? Para focar muito mais na economia política internacional mesmo, no aspecto político e econômico. Vejam, do lado da geopolítica, do poder político militar, você pode identificar o imperialismo quando há casos de guerras, intervenções militares, mudança de regime, assassinatos seletivos, veto a comércio de armas, por exemplo. Então, é o uso da força, o uso da coerção de uma forma mais explícita. Tá? E eu vou passar para o próximo slide, porque o oposto dessa extorsão é o que alguns autores vão chamar aqui na barra, no lado esquerdo, de proteção social ou hegemonia. Ah, não, do lado direito, proteção hegemônica, né? Que é composto por alianças formais, exercícios militares conjuntos, formação e doutrina militar de militares do país satélite, bases militares, encontros de cúpula e comércio de armas convencionais. De um lado, você tem a esquerda aqui, o uso da força para empurrar, para coagir, né, e para obrigar, né, que países satélites lidem com a vontade da hegemonia, do império, né, e do lado oposto você tem aqui o uso da força para atrair, né, o uso do poder militar para atrair, para proteger. Tá? Então esse é o primeiro aspecto, do imperialismo em oposição a uma hegemonia. E aí você tem do outro lado aqui, ó, a outra face do imperialismo é a acumulação por espoliação. Então, isso aqui eu uso bastante do que o Harvey vai debater como acumulação por espoliação. Tá? Então, é subdesenvolvimento econômico, especialização em setor primário, uma restrição do efeito multiplicador e impactos socioambientais sendo despejados, né, jogados para a periferia. Em oposição a isso, você tem, aqui agora do lado esquerdo, a construção de uma espécie de estado de bem-estar social, de proteção social sobre o seu satélite, com desenvolvimento tecnológico, transferência de tecnologia, ampliação do efeito multiplicador e proteção socioambiental, tá? Em oposição à externalização desses impactos socioambientais. Então, vejam, esse debate é importante porque, para a gente pensar o que a China é hoje, ou como ela se projeta sobre o Brasil, sobre a América do Sul, América Latina, sobre a periferia em geral, é muito importante a gente ter essas balizas. Se a projeção militar da China ela visa constranger ou proteger, e se a projeção econômica ela visa atrair, né, gerar o que eles vão chamar de win-win game, né, de jogo de soma positivo, gerar desenvolvimento ou manter os países na periferia, né, atrasados, né, externalizando custos econômicos, tá? Então isso é muito importante porque essa é a definição, esses são os elementos clássicos do imperialismo, tá? Para a gente pensar a China, a gente tem que pensar hoje se ela vai emular o Ocidente, se ela tem praticado esse tipo de política externa ou se ela tem praticado esse tipo de política externa. Tá? Então essa é uma baliza importante, eu não estou me detendo um tempinho nela, porque é o que eu quero, como eu quero analisar, né, os processos contemporâneos lá no último ponto. E aí sim, tendo mais tempo, né, uma palestra mais longa e tal, eu gostaria de falar bastante sobre as intervenções americanas na América Central, em oposição aos litígios territoriais que a China tem tido com os países aqui do Mar do Sul da China. Então, isso aqui é um dos artigos que eu passei para vocês, que a gente conseguiu mensurar a quantidade de incidentes navais entre a China e os países aqui litigantes com ela, né? E não só a quantidade, mas também o tipo, né? O tipo de incidente que vai acontecer. Se é prisão, perseguição, protestos oficiais, ramming, que se chama abalroamento, né, de uma embarcação sobre outra, shots fired, standoff, water cannon, uso de canhão, enfim, tem vários tipos de incidentes, né? E aí é uma coisa que a gente pode problematizar, mas assim, não temos tempo para isso, mas é pensar o quanto isso aqui, esse cenário, se parece com esse cenário.
E, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar o quanto se parece, a gente tem que pensar o quanto é diferente. O que há de semelhante e o que há de diferente entre né, as dezenas de golpes militares apoiados pelos Estados Unidos, a compra de terras agricultáveis em El Salvador, na Guatemala, na Costa Rica, por empresas transnacionais americanas, enfim, uma série de projeções imperialistas americanas na América Central. Para a gente, acho que isso é importante para a gente comparar. A meu ver, há muito mais diferenças do que semelhanças. Mas é claro que a publicação americana vai olhar para o Mar do Sul da China e vai dizer: nossa, é o imperialismo chinês nos moldes tradicionais, eles estão prestes a invadir as Filipinas, prestes a invadir Taiwan e tudo mais, né, essas ilhas e tal. É muito diferente, a meu ver, mas isso aqui é o que a gente analisou, os 4 países, a forma como eles vão se militarizar e problematizar se eles estão se militarizando em função da China ou por outros motivos, como conflitos domésticos ou regionais. O segundo ponto dos 4, né, que é o 1B, que a gente ainda está na parte histórica, né, é o esforço de comparar a ascensão, né, a transição já encerrada, Inglaterra e Estados Unidos, para a possível hipotética transição entre Estados Unidos e China, de poder e riqueza que está em aberto se ela vai acontecer ou não. E aí assim, essa é uma pergunta que fica em aberto, porque a ideia é comparar o quanto de poder os americanos abocanharam da Inglaterra ao longo dessas 7, 8 décadas, para pensar o quanto de poder a China hoje tem abocanhado da primazia ou da hegemonia americana desde 1978, desde a abertura das reformas chinesas. Então, é mais ou menos por aí. Esse é um caminho que está em aberto, assim, de pesquisa, mas tem alguns dados que dá para mostrar para vocês, como esse aqui, por exemplo. Vejam, em 1900, os Estados Unidos, isso aqui eu peguei a maior parte do TCC do Gabriel Quevedo, um orientando meu aqui da UFSM. Vejam que na virada para o século XX, os Estados Unidos já tinham passado o PIB dos Estados Unidos, o PIB bruto, né? E a gente, em pleno 2022, nas últimas décadas, olha, vejam como a China tem avançado, mas ela ainda está muito atrás se comparado ao que os americanos eram na virada para o século, em relação à hegemonia de então. Esse é o mecanismo de comparação assim, que eu tenho proposto. Então você tem PIB, vamos passar rapidamente por alguns desses indicadores. PIB bruto, PIB per capita relativo. Os Estados Unidos passam o Reino Unido já em 1900, já também na virada aqui do século XX. A China hoje não chega mais ou menos 20%, é uma relação de 20 a 80, né? A relação do PIB relativo, PIB per capita relativo da China em relação aos Estados Unidos. Valor relativo das exportações. Em termos de comércio exterior, a China, de fato, já tem passado os Estados Unidos. Em termos de valor relativo das importações, bem parelho. Então, você tem aí em termos de comércio exterior, a China tem se destacado muito. Em termos de moeda, vejam como, olha só, 1940, né, até na Segunda Guerra Mundial, a Libra ainda era a maior moeda de reserva internacional. Foi só aqui, ó, nessa tabela, 1960, na virada, no pós-guerra, que os Estados Unidos passam a Inglaterra. E vejam como a China ainda está muito longe de ter esse tipo de representatividade, né, o renminbi, como o dólar teve no pós-guerra. Então, nesse sentido, a China ainda está bem atrás. O uso da moeda no comércio, não como reserva, mas como moeda usada no comércio internacional. Vejam que aqui ele não conseguiu dados posteriores, mas proporcionalmente os americanos já abocanhavam 30%, estava uma relação 30 a 70 em 1910. Em pleno 2022, a China está numa relação que não está nem 1:9 ainda, né? Está muito atrás também. Gastos militares, os americanos passaram a Inglaterra já, né, na virada para o século XX, desde o século XIX já estavam acima. A China continua muito atrás dos Estados Unidos. Então, a ideia desse ponto 1B aqui é olhar para a longa duração e pensar o seguinte, veja,
se você pega várias linhas, né, vários indicadores de transição hegemônica, você percebe que já nos anos 10, nos anos 1910, 1920, os Estados Unidos já davam sinais claros de que estavam passando a Inglaterra. E, hoje em dia, você faz essa analogia com o período contemporâneo, a China não dá sinais tão claros de que está prestes a passar aos Estados Unidos, beleza? Então, a gente não está diante de uma transição clara de hegemonias ou de grandes potências, né, da primazia. Indo finalmente para o segundo ponto, segundo dos 3 pontos, né, esse aqui a gente deixa de lado um pouco a perspectiva histórica e vai para, então, assim, aumenta o zoom de análise para pegar dois momentos contemporâneos, né? E a pergunta é: a China passou os Estados Unidos em indicadores de poder pós-2008? E 2, a crise de 2008 é terminal para a hegemonia dos Estados Unidos? Esse tipo de análise histórica, ele é um pouco mais difícil porque, por exemplo, esses indicadores, eles são mais fáceis de encontrar. Agora, tem indicadores que você não tem como, que é, por exemplo, comparar ogivas nucleares. Até 45, você não tinha como comparar a quantidade de ogivas nucleares quando você não tinha bomba atômica, né? Armas de destruição em massa. Então, o que o Gabriel Quevedo fez, por exemplo? Ele vai comparar ogivas nucleares, né, de hoje em dia com a tonelagem dos navios de guerra de grande porte do século XIX, como é o século XX. Essa perspectiva histórica, ela é muito interessante porque ela tenta captar, numa perspectiva mais estrutural, as transições, mas como você sobe demais para o último andar, né, das estruturas, você perde um pouco das nuances de cada período histórico. E aí é para isso que eu vou para essa próxima linha, que ela serve para aumentar o zoom. Então vamos direto para o contemporâneo. E aí eu proponho geralmente para os alunos fazer uma média dos indicadores dos anos em torno de 2008, a gente pega 2007, 2008, 2009, faz uma média, e a gente coloca como T1, tempo 1, e pega os anos em torno de hoje em dia, né, 2020, 21, 22, aí a pandemia deu uma contaminada nos dados, né, porque você tem ali um período atípico. Então, tem estudos que a gente está fazendo 2008 a 2018, né? Então, a gente pega 2 tempos, T1 e T2, e compara quanto da primazia global que os Estados Unidos tinham em determinados aspectos, em T1, que vai ser perdido conforme a China vem se projetando como grande potência. Tá? É uma pesquisa em andamento. Então, vamos lá. Nesse ponto 2 aqui, então, a gente aumenta o zoom para analisar essa evolução em 10 anos da disputa sino-americana. Quais são alguns dos indicadores que eu posso trazer aqui para vocês que a gente está aprofundando? PIB, por exemplo. Vejam como PIB bruto, né? Como a China, em 10 anos, ela já tem se aproximado de uma equivalência com os Estados Unidos. A relação hoje está 60-40. Tá? Então, é uma trajetória de alcance. Tá? Outra, PIB per capita ainda está muito longe. Então, a trajetória de 85% a 15%, mais ou menos. 86% a 13%, 14%. Então, per capita, a China ainda está muito atrás. Número de grandes corporações. Esse é um dado controverso. Dependendo do indicador que você procura, a China já passou. A China já tem mais do que os Estados Unidos no top 200 ou top 500 grandes corporações. E aí você tem que aprofundar, entender que muitas das corporações chinesas elas são estatais, né? Isso dá um peso diferente, qualitativo, né, a esses números que são quantitativos. Exportações high-tech, né, de alto valor agregado. A China já passou dos Estados Unidos, ela já tinha passado em 2008, e agora a ultrapassagem ela é mais evidente. Gastos em pesquisa e desenvolvimento. Também há uma tendência de equilíbrio, de empate, né? A China atingiu os indicadores dos Estados Unidos. E aqui, finalmente, a dissertação da Gabriela. E vejam, se vocês forem atrás, está aqui a referência, né? Eu acho que eu passei esse texto para vocês também. A ideia é você criar índices, né, para quantificar esse debate que é muito qualitativo, que parece muito impressionista. A gente tem a impressão de que a China é melhor que os Estados Unidos para resolver os conflitos no Oriente Médio. Aí os autores lá pescam lá o acordo de pacificação entre Irã e Arábia Saudita, sendo celebrado pela China, e aí você usa, né, 10 pessoas, os especialistas, nossa, olha como a China está passando os Estados Unidos como em termos de bons ofícios, de diplomacia, resolução de conflitos e tal, né?
O que eu tenho tentado fazer é, vamos sair um pouco desse debate muito impressionista, qualitativo e não muito palpável, vamos tentar colocar índices, tentar mensurar essas coisas. Então, pela série de indicadores que a Gabriela fez lá no trabalho dela, a gente conseguiu identificar que em dois, isso aqui, ó, esse primeiro gráfico radar é de 2008, né, o T1, e o gráfico radar de baixo é de 2022, T2, né? E aí vocês conseguem identificar que em dois aspectos a China se aproximou ou passou os Estados Unidos. No aspecto econômico, a China já passou os Estados Unidos, de acordo com os indicadores que ela usou. Em termos políticos, que inclui ela colocou lá, né, soft power, diplomacia pública, alguns outros elementos assim mais intangíveis, a China tem se aproximado dos Estados Unidos, ainda não atingiu. Agora, em termos financeiros, que envolve muito sistema monetário internacional, o papel da moeda e tudo mais, vejam que a China quase não avançou muito pouco, e os americanos mantêm a primazia do dólar. Tá? Em aspectos militares, você tem um gradual avanço, mas ainda muito incipiente, porque os americanos continuam investindo algumas vezes mais do que a China. Esse é o tipo de esforço de pesquisa assim, que está em aberto. A gente tem pesquisadores que estão produzindo no assunto, mas assim, você pode se focar só no aspecto financeiro, em um desses 4 aspectos, identificar ali uma miríade de indicadores, de subindicadores, para definir como que está essa competição bilateral.